Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, dia 18 de setembro. O Conselho Nacional de Justiça apresenta normativas sobre proteção de dados no Judiciário. A medida atende à Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor hoje. Esse é um dos destaques dessa edição. Você confere ainda. Ministro Edson Fachin determina a retirada da Força Nacional de 2 municípios baianos. Convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, começa na próxima segunda-feira a audiência pública que vai debater funcionamento do Fundo do Clima. Segunda turma do Supremo autoriza a extradição do colombiano acusado de tráfico de drogas nos Estados Unidos. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União retire em 48 horas todo o efetivo da Força Nacional enviado a assentamentos do Movimento Sem Terra em 2 municípios baianos. Fachin atendeu pedidos de liminar feito pelo governador do estado, Rui Costa, que alegou não ter sido consultado antes do envio das tropas aos municípios de Prado e Mucuri, no litoral sul da Bahia. Uma portaria do Ministério da Justiça, publicada em 1º de setembro, autorizou o envio do efetivo para apoiar o Ministério da Agricultura em ações de reintegração de posse em assentamentos do INCRA até 2 de outubro. Além da retirada da Força Nacional, Fachin determinou que a União se manifeste sobre possível audiência de conciliação entre as partes. A decisão será submetida a referendo do plenário do Supremo. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que retenção de bens importados para pagamento de diferença fiscal é constitucional. Esse é o tema do comentário de hoje da nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Hoje a informação vem direto do plenário virtual em sessão finalizada no dia 14 de setembro. Os ministros, por votação unânime, seguiram o ministro Marco Aurélio na decisão proferida em um recurso extraordinário em que a União questionava uma decisão do TRF da 4ª Região que entendeu que não seria possível a retenção de mercadorias na alfândega como condição para pagar o tributo devido para a internalização desses produtos. A União alegou que o caso concreto não se tratava dessa hipótese, prevista inclusive em uma súmula do Supremo Tribunal Federal, mas sim do recolhimento de uma diferença tributária de valores de tributo, condicionada também ao pagamento de uma multa, para a liberação dessas mercadorias na alfândega. O caso concreto trata-se de uma apreensão feita pela Receita Federal de mercadorias de uma importadora do estado de Santa Catarina em razão de subfaturamento. O que é isso? Declarou-se um valor menor das mercadorias importadas com o objetivo de se recolher um tributo menor. Apurada essa circunstância, a Receita arbitrou a diferença do pagamento de tributos que deveria ser feito, mais multa, como condição para a liberação dessas mercadorias e, consequentemente, internalização do produto no território nacional. O TRF entendeu que isso seria uma forma coercitiva de pagamento de tributo, mas o ministro Marco Aurélio acatou os argumentos da União, entendendo que não se tratava da hipótese da súmula existente no Supremo e acabou dando provimento ao recurso extraordinário para permitir e entender que é constitucional essa hipótese de vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento das diferenças tributárias quando ela for apurada por meio de arbitramento fiscal por autoridade competente. E essa foi uma das decisões, como eu disse, do plenário virtual na semana que se encerrou no dia 14 de setembro agora. Outras informações e decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha tudinho aqui na TV Justiça. Começa na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, uma audiência pública que vai debater o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a audiência vai reunir integrantes do governo federal, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, acadêmicos e empresários. O evento será realizado na primeira turma do STF, com participação dos expositores por videoconferência. A entrada será restrita a poucos palestrantes que optaram pela participação presencial, observada todas as medidas sanitárias, como o distanciamento social e o uso de máscaras, em razão da pandemia da Covid-19. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelos canais do STF no YouTube e no Twitter. Entrou em vigor nesta sexta-feira a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que estabelece regras para a coleta e o uso de informações dos brasileiros.
E o Conselho Nacional de Justiça já aprovou a criação do Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados do Judiciário e recomendação de diretrizes aos tribunais para acesso e processamento de dados disponibilizados pelo órgão. A resolução que cria o comitê foi aprovada por unanimidade em sessão virtual do Conselho Nacional de Justiça. A medida é importante para acompanhar as diretrizes que os tribunais de todo o país devem seguir para ter acesso e fazer o processamento de dados. Mesmo antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, o CNJ constituiu um grupo de trabalho destinado a avaliar o impacto da referida norma nos órgãos do Poder Judiciário. Resultado dos trabalhos desenvolvidos foi a recente aprovação pelo CNJ de uma resolução e uma recomendação. A primeira instituindo um comitê no âmbito do próprio CNJ destinado a coordenar os trabalhos dos tribunais. E a segunda recomendação, uma sugestão para que os tribunais iniciem os estudos acerca do impacto da referida lei nos âmbitos locais. Com a conclusão desses estudos, pretende-se que o CNJ tenha subsídios suficientes para editar uma regulamentação mais ampla de caráter nacional. E a gente mostra agora o que muda com a chegada da nova lei. São muitas transformações para oferecer mais privacidade e segurança a todos. E as empresas terão de se adaptar. Nome completo, telefone, e-mail e até os números de documentos pessoais. Todas essas informações são pedidas por empresas ou órgãos públicos na hora de fazer um cadastro ou abrir um processo administrativo e até mesmo para validar uma compra. Só que agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, esse procedimento deve ser mais cuidadoso. E nós, cidadãos, temos que ficar sabendo na hora como e onde esses dados serão armazenados e quem terá acesso a eles. Se a empresa quiser divulgar essas informações por algum motivo, o titular dos dados precisa estar de acordo. Ele também poderá pedir a exclusão das informações e do cadastro quando achar necessário. A lei define ainda categorias de dados e detalha condições especiais para os chamados dados sensíveis, que trazem informações como origem racial, religião, posicionamento político e orientação sexual. As empresas, então, precisam se adequar à LGPD por meio de um programa de compliance, um programa de conformidade digital, onde vão ser ali estabelecidas as políticas de segurança da informação, as políticas de privacidade, o canal de comunicação entre a empresa e o usuário por meio do encarregado de dados, que é o DPO, tudo isso de forma a trazer segurança para o usuário, principalmente transparência. Bruno, que é empresário do ramo de eventos corporativos em Brasília, gostou da novidade, mas diz que será um desafio modernizar a plataforma de cadastro dos clientes. O principal ponto aí, que é o nosso desafio junto à LGPD, é migrar o banco de dados já consolidado há 30 anos para esse novo cenário digital, de forma segura, íntegra e sistêmica. Mas apesar da lei entrar em vigor nesta sexta-feira, as empresas terão até agosto do próximo ano para se adaptar às mudanças. Depois, se não cumprirem a lei, poderão ser multadas. O valor pode chegar a 2% do faturamento, com limite de 50 milhões de reais. A coordenadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia acredita que a legislação vai dificultar ações mal intencionadas e fraudes. Por exemplo, eu sou uma empresa e tenho dados a respeito da idade das pessoas de um determinado bairro, eu posso começar a enviar propagandas ou fazer contato direto com essas pessoas idosas para, por exemplo, vender plano de saúde, vender previdência, empréstimos consignados. Com isso, as empresas ganham mais dinheiro porque elas fazem marketing direcionado. Agora, quanto custa esses dados? Esses dados valem muito, as empresas trocam esses dados, eles têm um valor muito grande por isso. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a extradição de um colombiano acusado de organização criminosa e tráfico internacional de drogas nos Estados Unidos. O homem está preso preventivamente em Fortaleza desde setembro do ano passado, na Superintendência da Polícia Federal do Ceará. O julgamento foi realizado em sessão virtual. E no próximo bloco, o governo do Distrito Federal publicou o decreto que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Em instantes.
A nossa Constituição, constituída sobre bases democráticas, possui os direitos dos cidadãos brasileiros previstos e devem ser concretizados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi condenado a pagar R$50 mil ao Sindicato dos Policiais Federais da Bahia por danos morais coletivos. A decisão é da juíza Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, da 4ª Vara Federal Civil do Estado. Em fevereiro deste ano, o ministro comparou funcionários públicos a parasitas ao comentar a reforma administrativa pretendida pelo governo federal. A Advocacia Geral da União informou que vai apresentar recurso contra a decisão. A ação do Judiciário de Mato Grosso vai garantir mais economia e agilidade nas investigações policiais ao integrar sistema de inquérito policial ao processo judicial eletrônico, PJE. As delegacias da Polícia Civil de Mato Grosso já contam com um sistema de inquérito policial 100% online integrado ao processo judicial eletrônico. Promovida pelo Judiciário de Mato Grosso, a expansão dessa tecnologia para todo o estado traz mais economia ao trabalho da polícia. A nível de polícia judiciária e civil hoje, na casa de R$2 milhões, só de papel, que nós não gastaríamos, e uma economia indireta incalculável, na casa de milhões, tendo em vista que nós não teríamos mais que disponibilizar diversas salas, viaturas, armários, policiais envolvidos nas demandas do papel físico, dos procedimentos físicos. O inquérito policial 100% online começou como projeto modelo há pouco tempo, em junho deste ano na comarca de Poconé. E o procedimento, agora totalmente virtual, também garante mais segurança e agilidade nas investigações. Então nós teremos essas informações de forma instantânea em nossas mãos. Isso permitirá ainda mais o trabalho rápido da Polícia Civil, né? E para a elucidação de crimes e o principal, a padronização. Por ser uma novidade, o Judiciário de Mato Grosso produziu um vídeo com o passo a passo de como fazer o cadastro dos inquéritos na plataforma do PJE. O tutorial está disponível no YouTube do TJMT. O governo do Distrito Federal publicou o decreto que cria a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. O documento já existe em diversos estados e municípios e tem reduzido a burocracia para que autistas e familiares vejam cumpridos os direitos previstos em lei. O autismo é um transtorno que afeta o sistema nervoso. Alguns comportamentos que são relacionados ao autismo são interesses restritos e repetitivos e também déficits na comunicação e na interação social. O transtorno aparece bem cedo, até os 3 anos de idade. No caso de Heitor, a mãe descobriu com 1 ano e meio. Desde então, a família convive com preconceito e dificuldades para conseguir os direitos de um autista. As dificuldades que a gente tinha e ainda tem no dia a dia são enormes, né? Diante do preconceito, diante da busca de matrícula em escola, diante da busca por atendimento médico humanizado. Às vezes as pessoas, por falta de informação, acabam não tendo um atendimento como deveriam. Heitor precisou de tratamento especializado, mas o plano de saúde não cobria. A mãe teve que entrar na justiça para conseguir o direito ao tratamento. Se não fosse recorrendo à justiça, a gente não teria conseguido esse tratamento para ele. E esse tratamento foi o que fez toda a diferença na vida dele até hoje. Segundo a advogada Débora Lubick, a maioria das famílias é obrigada a recorrer ao judiciário para conseguir o tratamento. Infelizmente, a única saída que hoje os usuários possuem é buscar esse atendimento, esse amparo através de uma ação judicial. Caso a pessoa não possua um plano de saúde, ela pode buscar o atendimento ali, a sua doença, junto ao SUS, a rede de atendimento do SUS. Caso não seja oferecido também pelas entidades públicas, a pessoa deve ingressar com uma ação judicial a fim de que o Estado passe, ou o município, passe então a fornecer esse atendimento a qual ela faz jus, de acordo com a indicação do seu médico. Além do atendimento à saúde, o autista tem direito, por exemplo, a passe livre, benefício da prestação continuada no valor de um salário mínimo. Também tem direito à matrícula numa escola de ensino regular da rede pública. Em janeiro deste ano, uma lei federal instituiu a Carteira Nacional do Autista,
que vai garantir prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Em alguns estados e municípios, a carteirinha já tinha sido criada por lei própria. Esta semana, o Distrito Federal regulamentou o modelo da lei federal. Segundo o diretor-presidente do Movimento Orgulho Autista, a carteira vai facilitar o acesso aos direitos previstos em lei, como prioridade em fila de banco e estacionamento em área especial. Essa carteira você vai levar igual o RG, igual o CPF, é uma carteira de identidade que você vai colocar no seu bolso e vai levar para qualquer lugar. E não vai precisar mais carregar um laudo, não vai precisar mais carregar nada nesse sentido que cause aquele embaraço todo. Já imaginou? Já vi tantas mães, já me falaram, que estão às vezes no banco e tem que tirar um laudo com várias folhas para mostrar que aquele filho é uma pessoa com deficiência, que não está furando fila. Então, isso é um exemplo de situações em que essas pessoas vão poder demonstrar melhor a sua condição, a condição de pessoas com deficiência que fazem jus a esse direito. E a seguir, começa hoje a Semana Nacional de Trânsito. É depois do intervalo. Cada ano que passa, que nossa Constituição faz aniversário, isso representa a consolidação da democracia no Brasil. O respeito a tais regras, o respeito a tais princípios, é o que garante a estabilidade, sem dúvidas, de nossas instituições. Começa hoje e vai até o dia 25, a Semana Nacional de Trânsito. Em todo o país vão ser promovidas ações por órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. O objetivo é conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. No Brasil, são 100 milhões de motoristas e 85 milhões de veículos. O número de mortes por ano relacionadas ao trânsito chega a 30 mil, de acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Os motociclistas estão entre os que mais sofrem. A cada 10 atendimentos por acidente de transporte realizados em hospitais do Sistema Único de Saúde, 8 são de motociclistas. 50 bilhões de reais ao ano são gastos por causa de acidentes de trânsito, entre internações, indenizações e previdência. Para se ter uma ideia, em nível mundial, o Brasil está na 4ª posição entre os países com mais mortes em acidentes de trânsito no mundo, de acordo com o estudo de 2019 da Organização Mundial da Saúde, ficando atrás apenas da China, Índia e Nigéria. Com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, a Semana Nacional de Trânsito promove ações em todo o país para conscientizar as pessoas e assim evitar mortes no trânsito. Essas ações vão integrar as áreas de educação, fiscalização e engenharia, não só do Detran, mas de todos os órgãos envolvidos com o trânsito. Nós ressaltamos que estaremos lançando algumas ações pontuais em conjunto com as demais forças, principalmente na área de fiscalização e na área de educação. Quem sempre promove ações nas estradas, onde acontecem boa parte dos acidentes, é a Polícia Rodoviária Federal. As abordagens são constantes. Nessa aqui na BR-060, próxima à entrada de Brasília, um motorista foi parado. No carro, uma mulher e mais 5 crianças no banco de trás, sem o cinto de segurança. O motorista foi multado. Situações como essas são frequentes, por isso, os agentes estão sempre fazendo blitz. Além de efetuarem a fiscalização de rotina, também estão mostrando o seu próprio celular com QR Code, que dá acesso a um vídeo educativo com várias temáticas relacionadas ao trânsito, como o uso de cinto de segurança, como fazer a revisão do veículo, como efetuar ultrapassagens com segurança. E para tornar o trânsito mais seguro é preciso a contribuição de todos: motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Seguir algumas regras básicas é fundamental para que todos convivam em harmonia, como, por exemplo, respeitar a sinalização, não parar em fila dupla, não usar o celular, cuidar de pedestre e ciclistas, manter a distância para a direção defensiva e andar sempre na velocidade da via. O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos este mês.
tema muito presente na pauta do Superior Tribunal de Justiça. A Corte tem interpretado e revisitado o Código em inúmeros julgamentos ao longo dessas 3 décadas, período em que as relações de consumo também se modificaram profundamente. Uma lei que nasceu da necessidade de se buscar equilíbrio nas relações jurídicas de consumo. Dada a importância do Código de Defesa do Consumidor para o ordenamento jurídico brasileiro, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou da abertura da série de atividades virtuais promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil Nacional em comemoração aos 30 anos do CDC. E, na oportunidade, destacou os mecanismos inovadores da lei para a proteção dos consumidores. Dentre as grandes inovações do Código, merece destaque a criação de responsabilidades para o empresário ou prestador de serviço na atuação no mercado de consumo, a caracterização do consumidor como a parte hipossuficiente na relação com o fornecedor, protegendo-o dos possíveis prejuízos nas aquisições de produtos ou de serviços. A inovação legislativa com o ônus da prova e o estabelecimento de direitos básicos e essenciais ao consumidor, como direito à proteção da vida, da saúde e da segurança. Durante a aula magna que abriu o evento, o ministro do STJ, Herman Benjamin, afirmou que a edição do Código permitiu a criação de um verdadeiro microsistema de proteção ao consumidor, que inclui desde temas processuais até normas na esfera penal. E o que é que nós temos no Código? Uma doutrina que eu reputo a melhor do mundo, a mais profunda em direito do consumidor, é a brasileira. Desde a edição do CDC, muita coisa mudou nas relações de consumo. Os pagamentos que eram feitos com dinheiro, cheques e até notas promissórias passaram a ser feitos prioritariamente por cartões de crédito. Com o avanço da internet, os negócios também começaram a ser feitos pelo ambiente virtual. Até compras de supermercado e de refeições tornaram-se comuns por sites e aplicativos. Praticidade que algumas vezes pode trazer dor de cabeça. O designer gráfico Bruno Almeida, de Brasília, comprou 2 celulares pela internet, para ele e para a esposa. Teve todo o cuidado na hora de escolher um negociante bem avaliado em vendas online. Depois que fez a transferência bancária, o anúncio desapareceu. Foi aí que ele percebeu que tinha caído em um golpe. A primeira atitude que eu tomei depois do ocorrido foi a que eu achei mais lógica. Peguei todas as provas do crime, imprimi. Peguei mensagens trocadas com o vendedor, o nome da loja, o print do anúncio e procurei uma delegacia de polícia perto da minha casa. Como consumidor, fica a lição. Fica o prejuízo, é um dinheiro que não volta. Ao lado das facilidades do consumo virtual, surgiram novos conflitos que foram parar no judiciário. A situação vivida pelo Bruno, por exemplo, de comprar e não receber, foi analisada pela 3ª turma do STJ em 2016. O ponto da discussão era para saber se, caso o cliente tenha sido levado à loja virtual por meio de um buscador de produtos, esse site intermediário também seria responsável pela reparação do dano. Os ministros concluíram que o provedor de serviço de busca não participa da interação virtual que resulta na compra e, por isso, não pode ser responsabilizado pela existência de lojas que não cumprem os contratos eletrônicos ou que cometem fraudes contra os consumidores. Outro tema analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, que envolve o direito do consumidor no mundo virtual, foi sobre a cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos para espetáculos culturais pela internet. Em 2019, os ministros da 3ª turma concluíram haver abuso nesse tipo de cobrança por causa da configuração de venda casada indireta, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, a venda casada acontece quando o fornecedor obriga o consumidor, na compra de um produto, a levar outro que ele não deseja apenas para ter direito ao primeiro. Com tantas modificações nas relações de consumo nos últimos 30 anos, tem sido um desafio para o STJ interpretar e aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações e aos conflitos dos novos tempos. Mesmo antes
né, da edição do Marco Civil da Internet, né, ou mesmo agora da Lei Geral de Proteção de Dados, encontrou no Código de Defesa do Consumidor, por inúmeros precedentes, né, ao longo da última década, as normas para dizer precisamente, de um lado, né, de que as relações jurídicas estabelecidas na internet são relações de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O STJ, nesse sentido, tem uma responsabilidade e a vem exercendo de forma muito importante para a sociedade brasileira, de atualização da interpretação das normas do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Humberto Martins fez questão de dizer que, apesar das 3 décadas, o CDC se apresenta ainda hoje como uma legislação atual e de grande relevância no cenário nacional. Um extraordinário marco de resgate da cidadania, questão essencial, tanto há 30 anos quanto nos tempos atuais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana.